Estamos no ar já, vamos esperar um pouco, né? Esperar as pessoas chegarem. Aí. Né? Hoje tivemos um número de, acho que, deixa eu ver aqui, 625 óbitos. Esse é o número do governo, do consórcio dos meios de comunicação de massa, o número deles é de 748, 748, e 51 mil mortos já, a soma total. Mas é um número diferente do consórcio, o governo sempre joga para baixo, para ocultar os números, né? Ele está tentando dizer que as pessoas não estão morrendo no Brasil, ele tenta diminuir. Mas, na verdade, o consórcio é mais preciso, mais real, porque não tem interesse em esconder os números. Né? Então, o número é de 748 mortos em 24 horas e 51.400, aproximadamente isso, 51.400 mortos até agora, na soma geral de pessoas mortas no Brasil, que é um número muito alto. Muito alto. 1.400 mortos. Eu acho que daqui a pouco a gente já começa. As pessoas estão chegando aqui na nossa live, Celso, para a gente começar. Hoje vai ser muito bom, Carlos, porque tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, estão com muitas dúvidas, né, a respeito das legislações, que, né, tanto no nível federal, como a nível estadual, como a nível municipal, né, em relação às carreiras aqui dos servidores públicos, em especial da educação. Com certeza, nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu acho que já mais um minuto e nós vamos iniciar aqui a nossa conversa, né, sobre esses ataques aos servidores, sobretudo aos servidores da educação, profissionais da educação, né, que envolve o professor, o quadro de apoio escolar, os gestores, todos os servidores da educação, em geral, mas a gente está focando um pouco na educação, que a educação está sendo muito atacada nesse momento, de todos os lados, e aí, por isso que a gente vai focar um pouco mais, apesar que muitas medidas que nós vamos comentar afetam todos os servidores do Brasil, né? Eu acho que a gente já pode começar. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme receber vocês na nossa conversa de hoje, nas nossas redes sociais, tanto no nosso Facebook, como no Facebook também do Celso Genasi, e também no nosso YouTube. Nós estamos com transmissão ao vivo pelo YouTube, e é importante que vocês façam a divulgação dessa live para que outras pessoas acompanhem esse importante debate, que vai falar sobre a nossa resistência também contra todos os ataques aos servidores públicos, Celso. O Celso Genasi sempre presente aqui na live, ajudando aqui. Hoje a gente vai fazer com os dois mandatos, o vereador Celso Genasi e eu, e nós vamos falar desses ataques todos, mas eu queria só rapidamente, Celso, contextualizar, né, esse debate, essa situação, dizendo que, historicamente, no Brasil, nos últimos anos, o servidor público ele tem sido o grande bode expiatório da crise fiscal do Estado. Começou isso com muita força no governo Collor, a própria campanha do Collor era uma campanha que atacava o que ele chamava de os marajás, né? E era uma campanha contra os servidores públicos. Ele generalizava, dizendo que os servidores eram marajás. Só que foi uma farsa total, porque o governo dele acabou logo, foi impeachment, enfim, um governo que foi marcado por uma corrupção profunda. Depois veio Itamar ali no mandato tampão, mas veio o Fernando Henrique Cardoso, com 2 mandatos, e o Fernando Henrique foi um dos que mais atacou os servidores em todo o Brasil. Fez a reforma da Previdência contra os trabalhadores, fez uma reforma administrativa, aquela reforma Bresser, em 98, 99, que, sobretudo, tentou acabar com a estabilidade dos servidores, que era uma conquista histórica, até porque o servidor público não tem fundo de garantia, não tem aviso prévio, não tem nada disso, né?
ele tem a estabilidade, mas como uma garantia da não intervenção de governos no seu trabalho, para que ele possa ter autonomia. Depois nós tivemos os outros governos, e mais ataques. A gente aqui faz uma crítica suprapartidária, mas o governo Lula, por exemplo, fez uma reforma também da Previdência contra os servidores públicos, instituindo, inclusive, a cobrança, algo inédito no mundo, a cobrança taxou também os aposentados. A pessoa pagou a Previdência a vida toda, se aposentou, e ela continuou pagando a partir do teto do INSS. Né? Então, também foi um ataque aos servidores, e vários ataques de governos estaduais, municipais, enfim. E agora, nesse momento de pandemia, que é o que a gente vai focar, porque é o que nos interessa nesse momento, Celso, eu vou falar um pouco mais do Estado, você fala da prefeitura como vereador, que acompanha, e você também é servidor municipal. Eu também sou municipal, diretor de escola da rede municipal, fui da rede estadual 20 anos, mas você fala um pouco mais da rede municipal, eu falo mais aqui da rede estadual, do que vem acontecendo com os nossos servidores, Celso. E quero já dizer que no ano passado nós já sofremos aqui no nível estadual, e você pode falar também de Sampaprev, por exemplo, que foi uma grande ataque, né? Foi antes da pandemia, nós tivemos vários ataques. Aqui em São Paulo, eu quero registrar 2 ataques aos servidores, em geral, e da educação. A lei dos precatórios, que reduziu o valor dos precatórios de R$33 mil para R$11 mil, de pessoas que ganharam, que foram prejudicadas lá atrás, entraram na justiça, ganharam, e depois foram golpeadas duplamente. Uma porque já tinham sido prejudicadas no passado, e depois, quando conseguiram uma certa reparação, foram novamente golpeadas pelo governo, no caso, o governo Dória, o governo do PSDB. Em seguida, o governo aprovou, mesmo com o nosso voto contrário, a reforma da Previdência contra os servidores públicos, confiscando salários e confiscando benefícios, né? Então, 2 ataques antes da pandemia. E agora, Celso, já entro na questão da pandemia, depois eu passo a palavra para você falar, aí talvez você fazendo uma retrospectiva desde a Sampaprev, que também confiscou salários, e entrando nos ataques de hoje. Mas o que nos preocupa nesse momento aqui, em relação ao governo Dória, sem deixar de registrar, logicamente, a lei complementar do Bolsonaro, a lei 173, essa lei federal, que congelou os salários e os benefícios, as evoluções funcionais, quinquênios, sexta parte, de todos os servidores do Brasil. É a lei 173, é uma lei perversa, porque ela foi aprovada com a intenção de ajudar estados e municípios com recursos financeiros. Mas, em contrapartida, o governo federal fez uma chantagem, dizer ao governo, se o governo estadual recebe esse recurso, em contrapartida, ele tem que congelar os salários por 1 ano e meio, até o dia 31 de dezembro de 2021, e também praticamente a evolução funcional dos servidores. Então, não vai ter mais reajuste salarial, não tem mais reposição das perdas inflacionárias, não tem quinquênio, não tem mais sexta parte, tudo congelado por 1 ano. Foi aquela bomba que o Paulo Guedes, né? Que o Paulo Guedes colocou na reunião ministerial, falou que ia colocar no bolso dos servidores públicos, não é, Carlos? Exatamente, o Paulo Guedes entregou o ouro nessa perversa reunião, que nós tivemos ali um show de delinquência política. O Paulo Guedes, ministro da Economia, falou que tinha colocado uma granada no bolso do inimigo. O inimigo era o servidor público. Foi essa lei, você falou certo. A lei complementar 173 congelou, né, congelou tudo para o servidor público no Brasil. É uma lei horrível, mas tem o ADIM. Nós tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi fruto de uma mobilização de entidades, sobretudo aqui da Pública, do José Gozzi, que é o presidente dessa central de trabalhadores, que ajudou nesse movimento, e tem uma ADIM no Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação, Celso, dessa lei complementar do Bolsonaro 173. Então, uma luta que nós estamos travando agora no Supremo Tribunal Federal. Também tem proposta para revogar a lei, para anular a lei no Congresso Nacional. Mas daí voltamos para São Paulo, para o estado de São Paulo. Logo no início da pandemia, Celso,
o Dória apresentou um decreto, né, por exemplo, reduzindo a parcela do 13º salário para os servidores, em geral. O Tribunal de Justiça, Celso, apresentou uma medida administrativa, por exemplo, congelando não, desculpa, pedindo autorização para que não houvesse mais o pagamento de vale-refeição, vale-transporte, que isso, na prática, significa o quê? Redução salarial, porque vale-refeição e vale-transporte, isso daí é uma complementação salarial importante para os trabalhadores. E o TJ cortou para os seus mais de 40 mil servidores. Então, nós começamos com esses ataques. Tivemos uma agora, Celso, recente. Na sexta-feira, o Dória publicou um decreto já em cima da reforma da Previdência, com o respaldo da lei que nós votamos contra e lutamos, e os professores apanharam, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa. Você acompanhou, estava lá apoiando a nossa luta, e você viu a repressão dentro da Assembleia Legislativa, bombas contra os professores, contra os servidores públicos e contra até deputados. Eu mesmo quase apanhei da polícia dentro da Assembleia Legislativa, né? E, enfim, essa lei deu o respaldo agora para que o Dória apresentasse, publicasse um decreto, agora que eu tenho aqui em mão, Celso, que é o decreto 65021-2020, né, que vai, olha só, taxar todos os servidores aposentados que ganham acima do salário mínimo nacional. Eles serão taxados, aposentados, que ganham R$1.000 por mês, serão taxados. Vai ter taxação, porque até então a taxação era só para quem ganhava acima do teto, né? Aproximadamente R$6.600, eu não lembro o valor exato do teto do INSS. Agora, com esse decreto do Dória, Celso, o servidor público que se aposentou e ganha um salário mínimo, a partir de um salário para cima, começa a ser taxado. É um absurdo. 11%, né, Carlos? Começa com 11%, depois tem a gradação que vai subindo. Tem R$3.000 a mais, ele vai. Isso é um crime contra esses servidores, entendeu? Então, é mais um ataque aqui. É lógico que a gente reagiu imediatamente. Hoje mesmo, Celso, eu protocolei um PDL, um projeto de decreto legislativo, pedindo a revogação, a anulação desse decreto do Dória, porque o parlamentar ele tem a prerrogativa de apresentar propostas para revogar, para anular projetos e leis decretos do governador, como você pode fazer também em relação à Prefeitura de São Paulo, né? Eu quero passar para você a palavra, depois eu volto um pouco no Estado para a gente fazer aqui um equilíbrio entre Prefeitura e Estado. Celso. Então, boa noite, Carlos, boa noite a todas essas pessoas que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais. Então, é muito oportuno, Carlos, muito boa essa ideia boa que você traz de a gente discutir um pouquinho dessa legislação federal, estadual e municipal, que versa um pouco sobre os servidores públicos, né, no nosso país. Tão atacado, e você comentou bem as reformas que aconteceram, reforma da Previdência que aconteceram, né, em vários governos, e aqui, trazendo para o município de São Paulo, não é diferente, Carlos. Em 2016, com o então prefeito Haddad, encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de reforma da Previdência aqui no município de São Paulo. Primeiro, que em 2005, o prefeito Serra já fez uma pequena reforma, aumentou ali a contribuição previdenciária, que de 5% foi para 11% ali. Foi um grande aumento, já resolveu o problema do caixa da Previdência Municipal, mas mesmo assim, o então prefeito Fernando Haddad encaminhou para a Câmara, 2016, um projeto, ele não foi eleito, ele não foi reeleito, assumiu o Dória, pegou esse projeto do Haddad, piorou umas 10 vezes, colocou capitalização, foi um absurdo que ele fez, e uma grande mobilização de todos os servidores, com mais de 100 mil servidores em frente à Câmara Municipal, nós conseguimos reverter um pouco, né, tirado alguns mecanismos, alguns instrumentos desse projeto. Ele ficou ainda ruim, mas não era aquela tragédia que o Dória apresentou, graças à mobilização dos servidores. E aí,
dezembro de 2018, já com o prefeito Bruno Covas, covardia, com todos os servidores desmobilizados na época de Natal, aprovou essa reforma da Previdência, o Sampaprev, que confisca as aposentadorias dos servidores públicos municipais. Então, a gente vive desde lá um grande ataque, Carlos. E agora, nessa pandemia também, né, na pandemia no município de São Paulo, a gente tem vários ataques aqui aos servidores públicos, em especial aos servidores da educação. Eu já comecei a falar que tem muitas dúvidas, né, que, inclusive, depois eu vou, ao final, Carlos, nós temos as pessoas que nos acompanharam nas redes sociais e colocaram algumas perguntas. Eu vou ler algumas das perguntas no final para que algumas dúvidas sejam sanadas, porque nós acionamos a secretaria, eu acionei a Secretaria da Gestão, a Secretaria de Governo, a Secretaria Municipal de Educação, para tirar algumas dúvidas que ficaram, né, alguns questionamentos que estavam sendo feitos, nós acionamos a Secretaria, então são algumas dúvidas importantes. Mas uma das principais coisas dos pontos que nos preocupavam logo no início da pandemia eram os concursos públicos vigentes aqui no município de São Paulo, Carlos. Em todas as áreas, mas especificamente da área da educação, nós tínhamos concurso de diretor, de professor, de PEI, PEIF, de ATE, de CP. São vários concursos que estavam vencendo, né, supervisores, que iam expirar agora em junho, julho, agosto, são vários concursos. E se nada fosse feito, nós perderíamos a possibilidade de chamar essas pessoas que tanto estudaram, que passaram nos concursos, estavam para ser chamadas. Então, eu apresentei um projeto na Câmara Municipal para suspender todos os prazos de concursos públicos aqui no município. E esse projeto, apresentei individualmente e apresentei uma emenda também no projeto coletivo dos vereadores, porque estavam naquele momento só passando projetos coletivos. Então, eu coloquei uma emenda desse projeto e foi aprovado. Esse projeto virou a Lei 17.340, que suspende os prazos dos concursos públicos aqui no município de São Paulo. Até dezembro de 2020, nós teremos a possibilidade de chamar todas as pessoas que passaram no concurso público. A gente também discute muito aqui, Carlos, o déficit gigantesco de professores, né, na rede municipal, do quadro de ATE, o quadro de apoio, está um déficit gigantesco e tem concurso aprovado, e essas pessoas precisam ser chamadas. Também, na área da saúde, também nós temos concursos para médico, para enfermeiro, que também iriam expirar. Então, existe a Lei 17.340, que dá essa condição, né? Os concursos foram suspensos, então a gente tem que fazer um grande movimento agora para homologar e para chamar também todos os aprovados nos concursos aí, nos respectivos concursos, porque não há uma vedação expressa para isso nesse momento. Você citou aí a Lei Complementar 173, né, de 2020 agora, no âmbito federal, mas ela abarca também os estados, o Distrito Federal e os municípios, que ela proíbe a evolução, promoção, progressão desse tempo até dezembro, até 31 de dezembro de 2021. Então, as pessoas, os servidores que estavam com tempo, né, estavam contando o tempo aqui para seu quinquênio, sua sexta parte, eles vão ficar suspensos, esses prazos ficam suspensos, eles voltam a contar só, Carlos, a partir de dia 1º de janeiro de 2022. Então, é um absurdo, e a gente condenou isso, e tem um movimento também para reverter isso, porque não havia nenhuma necessidade, de congelar esse tempo. Aliás, em momento nenhum haveria... Um exemplo, haveria essa necessidade. Para as pessoas entenderem esse congelamento. Um professor, por exemplo, que fosse ter o quinquênio dele, um novo quinquênio, do dia 29 de maio. Ele perde, não é? Porque ele só vale esse prazo, até dia 27. Isso. O prazo que faltava para ele adquirir esse tempo para o quinquênio, ele fica suspenso. Ele só volta a contar a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Então, até 31 de dezembro de 2021 está tudo congelado. Se faltavam 3 meses, esses 3 meses eles vão ser contados a partir de 1º de janeiro de 2022. Agora, faltar um dia, ele não recebe o quinquênio, volta só no
depois do dia 31 de dezembro de 21, não é isso? Exatamente. Por um dia, porque eu recebi muitas reclamações, né, de servidores, nossos colegas, que falam, professor, faltou um dia para eu chegar no ter o meu quinquênio, daí veio a lei complementar do Bolsonaro 173, e eu perdi o meu quinquênio. Agora só vou ter direito a ele quando terminar esse congelamento, que é mais de 1 ano e meio. É isso. E a outra dúvida que também vai em cima desse assunto, Carlos, é da questão de depois, quando começar esse prazo, você não pode pedir retroativo. Como suspendeu, ele volta a contar a partir do dia 1º de janeiro de 2022, e ali você vai pegar o seu tempo ali. Então, não há retroatividade dessa contagem de tempo também. Então, e assim, e o que nós brigamos muito, os partidos, os movimentos sociais estão fazendo esse movimento lá, os servidores, como você mesmo falou aí, a público, através do GOSE, brigar para que reverter isso, Carlos, porque não havia necessidade de jogar esse prazo para 31 de dezembro de 2021. Aliás, não havia motivo nenhum para suspender esse prazo. Mas se fosse suspenso, ele poderia ser até só a vigência do estado de emergência, de calamidade que estava vigente no país. Não mais que isso. Celso, eu queria só falar para as pessoas que estão acompanhando a live que, para cada ataque do governo aos servidores, nós damos uma resposta legislativa, política e jurídica, como você falou agora sobre os concursos públicos. Você, quando houve aí esse congelamento, você apresentou logo um projeto de lei, uma emenda, um projeto que foi debatido na Câmara Municipal e conseguiu uma vitória importante, né? Prorrogando, congelando os prazos dos concursos públicos. É uma vitória. Então, aqui eu estou vendo, olha, o vereador Salgina é autor do PL 183, que garante a suspensão dos prazos de validade dos concursos já homologados até a superação da pandemia. Então, uma vitória importante que você teve na Câmara Municipal. Carlos, esse projeto virou a Lei 17.340, que é de 30 de abril de 2020. É logo no começo, lá no primeiro mês, final do primeiro mês da pandemia. Então, é importante isso, é uma grande vitória de todos os servidores, das pessoas que estudaram muito, Carlos. Você é servidor público, você sabe como é difícil estudar e passar num concurso público, né? Então, não podia perder essa oportunidade. Então, eu apresentei esse projeto e o projeto virou a lei 17.340. E daí, em seguida, eu consegui aprovar também, agora na Assembleia Legislativa, teve um projeto coletivo de vários deputados, e eu apresentei uma emenda a esse projeto inspirada na sua emenda. E aí nós aprovamos também essa mesma reivindicação, né? Nós congelamos também, que garantiu a suspensão dos prazos de validade dos concursos para o Estado. Então, é para as pessoas saberem que a gente está reagindo muito, né, no parlamento, na justiça, fazendo a reação política. É muito importante essa mobilização, porque não adianta só reclamar, a gente tem que agir e também fazer as coisas. E eu estou vendo aqui, Celso, muitos comentários de professores da rede estadual, dos professores eventuais, dos professores temporários e dos professores categoria O que ficaram sem contratos. Esses professores foram, Celso, abandonados pelo governo. São 35 mil professores sem renda, sem salário. É inacreditável. Eu apresentei logo no começo um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, garantindo uma renda para esses professores, que são professores do Estado. Agora, pasme você, Celso, que esses professores não conseguem acessar a renda básica do governo federal, aqueles R$600, porque o governo federal diz, olha, vocês são funcionários do Estado de São Paulo, vocês são servidores públicos do Estado. Daí eles não recebem nem do Estado e nem do governo federal, eles estão totalmente abandonados. Eu já apresentei o projeto de lei, que está tramitando na Lesp, já pressionei, continuo pressionando o governo Dória. Outro dia eu falei com o líder do governo, apresentei também emenda, mas que não foi aprovada nesse projeto coletivo, nós tentamos aprovar, nós estamos tentando, de todas as formas, garantir a renda básica para um salário digno para os 35 mil professores eventuais, temporários,
e os categoria O sem aulas e sem contrato, Celso. É um absurdo o que o Dória está fazendo aqui com os nossos servidores. Então, nós estamos empenhados nessa luta, com projeto de lei, né, com representação do Ministério Público e com pressão política em cima do governo estadual, porque é algo muito grave. Você ter 35 mil professores abandonados pelo Estado não é possível. E é lógico que a gente tem tentado ajudar com cesta básica, mas não é possível. A gente tem que garantir a eles um salário digno, Celso. As subsedes da POS estão ajudando, na medida do possível, com distribuição de cestas básicas, as entidades, a gente tem colaborado, mas isso não é suficiente. Nós queremos que eles recebam um salário. Então, essa é uma luta importante e uma reivindicação que aparece aqui na nossa conversa de hoje, Celso. Mas voltando à questão municipal, Celso, tem aí redução salarial também dos projetos, seria bom você falar que isso é importante. Então, esse ataque na área da educação vai muito longe, Carlos, porque vem a Secretaria Municipal de Educação, porque primeiro que a Câmara Municipal, nós discutimos lá, coloquei muito essa questão lá na tribuna da Câmara Municipal, nós discutimos um projeto de lei que foi aprovado, né, por todos os vereadores, foi aprovado um projeto que permite que a Prefeitura de São Paulo mantenha todos os contratos, né, todos os contratos com as empresas, as organizações sociais, os terceirizados com a Prefeitura de São Paulo. Então, a Prefeitura manteria esses contratos e, em contrapartida, todas essas organizações sociais ou empresas que prestam serviços para a Prefeitura, elas não demitiriam nem reduziriam os salários dos seus trabalhadores. Essa era a contrapartida. Então, foi aprovada a Lei 17.335, né? Com esse objetivo, o espírito da lei era esse, para manter todos os contratos, convênio inclusive com o MOVA, né? Para manter. E o que fez a Prefeitura de São Paulo? A Prefeitura de São Paulo fez mais ou menos o que o Dória fez, Carlos. Abandonou muitos dos servidores, suspendeu alguns casos, suspendeu o contrato de trabalho, reduziu a jornada, essas empresas reduziram a jornada dos seus trabalhadores, jogando esses trabalhadores para a MP 936 do Bolsonaro também. E a nossa lei, a 17.335, não falava isso. A lei foi aprovada aqui para manutenção dos contratos. E a Prefeitura, ela modificou o espírito dessa lei, está questionando também isso, inclusive com ação popular contra o corte do MOVA, né? Cortaram o MOVA, um absurdo, né? Dos educadores e pessoas voluntárias que tem um trabalho maravilhoso aí de alfabetização dos jovens e adultos. Então, a Prefeitura vai nesse sentido, prejudica os servidores, esses servidores de 6 conveniados, da assistência social, Carlos, também, que esses servidores, eles são obrigados, esses trabalhadores, eles são obrigados a ir buscar, a entrar na MP 936, tem a redução do salário, e assim, eu já fiz vários questionamentos na tribuna, vou acionar também o Ministério Público, porque os servidores, esses trabalhadores, na verdade, eles terão prejuízos. Né? A Secretaria Municipal de Educação fala que não, a Assistência Social fala que não, mas eles terão prejuízo porque a sua contribuição previdenciária, o fundo de garantia, vai ser calculado sobre essa redução que eles estão tendo. Então, muitos dos casos, Carlos, eles estão tendo uma redução de 70%. Então, a Prefeitura paga 30% e o governo federal, através do abono emergencial, paga o restante. Só que a base de cálculo do fundo de garantia e da Previdência Social, ela é diferente. O fundo de garantia é calculado sobre essa redução. Então, nós, no futuro, daqui a 10, 15 anos, quando a pessoa for se aposentar, e se isso perdurar por muito tempo, a pessoa vai sentir na pele quando ela for se aposentar, não agora. Então, a gente está cobrando isso, que é um absurdo, Carlos. E na Secretaria Municipal de Educação foi mais cruel ainda, porque a Prefeitura cortou o adicional noturno, cortou as jornadas, Carlos, o pagamento das jornadas, do JECs, do TECs, do HTE, a jornada especial, onde estão envolvidos vários projetos dos professores que têm projetos maravilhosos, político-pedagógicos nas escolas, estão trabalhando com a JECs, o TECs e a HTE, fazem parte do seu salário, e eles foram cortados, Carlos. Inclusive, o adicional noturno de professores que estão trabalhando, né, no período noturno, em especial acessando com a EJA, tendo contato com os alunos da EJA. Então, é um absurdo
completo da Secretaria Municipal de Educação, que desrespeita a todo momento os seus servidores. Nós acionamos, no caso do MOVA, Carlos, nós entramos com a representação no Ministério Público, não, no Tribunal de Contas do município, e o tribunal acatou nossa representação, no caso do MOVA, para reverter, para a prefeitura reverter esse posicionamento. E também entrei com ação popular contra esse corte do MOVA, e o Ministério Público já se posicionou favorável à nossa ação. Então, a gente em breve vai ter boas notícias aí em relação ao MOVA, reverter esse sucateamento, esse corte, né, deixando os educadores, Carlos, também à deriva, esses educadores, eles tendo que ir para a MP 936 lá do Bolsonaro, ou abono emergencial. E a gente sabe da dificuldade que estão tendo todos os trabalhadores, pessoas que estão precisando do abono emergencial de R$600. E hoje, no dia de hoje, Bolsonaro falou que não vai renovar esse abono emergencial de R$600, né? Se renovar, vai ser por 250 ou 300 por só 2 meses. Então, você olha só o que eles estão fazendo com os trabalhadores, né? A gente tem que lutar muito, acionar o Ministério Público Federal, nível federal, aqui do estadual, no nosso caso, e ir para a luta, Carlos, porque o ataque aos servidores públicos é gigantesco. Celso, então aí na Prefeitura de São Paulo foram vários ataques, mas a gente destaca 3, né? O primeiro deles em relação ao corte de projetos, na verdade, isso significa corte salarial de JECs, TECs, adicional noturno dos professores da rede estadual. Isso é redução salarial, isso é confisco salarial. E vocês reagiram, você reagiu, denunciou no Ministério Público, apresentou um projeto de lei. Aí depois teve o ataque ao MOVA. O governo Bruno Covas desmontou o MOVA, demitiu todos os professores e coordenadores. Aí uma nova ação do seu mandato aí na Câmara Municipal, MP, Tribunal de Contas, ação popular na Justiça, que está revertendo essa situação dos trabalhadores, das educadoras do movimento de alfabetização, que é um movimento importante, né, que emprega muitos trabalhadores e trabalhadoras na cidade de São Paulo. E depois tem esse ataque da medida provisória, a prefeitura tentando se livrar do pagamento dos salários das professoras das creches da rede conveniada. Aí inventou, né, tentou pegar carona na medida provisória, jogando a responsabilidade aí para o governo federal. Isso é demais. Aí vocês também estão atuando nessa área. Então, só para as pessoas saberem, a gente vai resumindo um pouco, né, Celso? Tem outros ataques, logicamente, mas esses 3... Carlos, o secretário municipal de Educação fez, inclusive, uma live falando que não haverá redução alguma para essas professoras dos 6 conveniados, da assistência social também, mas haverá sim, nós mostramos que haverá prejuízo, porque eles terão a sua base de cálculo do fundo de garantia e da contribuição previdenciária alterados, Carlos. Então, a prefeitura não vai complementar esse valor, eles estão enganando os trabalhadores. Exatamente, essa é uma denúncia que você vem fazendo aí exaustivamente. Celso, tem também aqui uma grande preocupação das 2 redes de ensino, da rede municipal, das redes municipais em geral, e sobretudo da nossa rede estadual, que é o anúncio. Na quarta-feira, o Dória vai fazer um anúncio de um programa de volta às aulas. Isso é muito perigoso, nós somos contra esse anúncio, porque você anunciar que vai ter a volta às aulas já é você concordar com isso. No pior momento, quando nós temos o aumento de pessoas mortas no estado de São Paulo, o aumento de pessoas contaminadas, quando algumas cidades que já tinham aberto o comércio estão recuando, Marília está recuando, Registro está recuando, Sorocaba está recuando, Campinas está na mesma situação, porque não é o momento de fazer abertura, o momento é o contrário. E falar isso agora, no momento em que as pessoas estão morrendo no estado de São Paulo, que a pandemia chegou na periferia, e está matando os pais dos nossos alunos, os avós dos nossos alunos, sem atendimento médico, estão totalmente abandonados. Muitas pessoas morrendo em casa, Celso, na periferia.
não só da cidade de São Paulo, mas do estado, em várias cidades, a gente tem acompanhado isso. Agora, voltar às aulas, agora vai ser um genocídio, Celso. O genocídio da educação, o genocídio dos professores, dos profissionais da educação, dos ATS, dos agentes de organização escolar, dos gestores, e também o genocídio das famílias dos alunos, porque o aluno, ele é vetor, né? Ele pode levar o vírus tanto para a sua família como também para os professores. Nós vamos ter um número de pessoas mortas muito grande na área da educação e também das famílias, né? E nós Celso, nós estamos atentos, nós vamos esperar o dia 24, e se ele anunciar uma volta às aulas, nós vamos ao Ministério Público, nós vamos ao Tribunal de Contas, nós vamos às cortes internacionais, como nós já fomos, né? Em relação à obrigatoriedade que o governo está impondo aos profissionais da educação, ao quadro de apoio escolar e aos gestores de permanecerem nas escolas. E eu tive uma notícia agora que morreu uma colega nossa, assistente de direção da rede estadual, trabalhei com ela em 2 escolas e recebi essa notícia muito triste, agora nesse final de semana, que ela faleceu por conta da Covid-19, ela assistente morreu, a diretora da escola morreu também, ambas morreram de Covid-19. Agora imaginem vocês com as escolas lotadas, sem funcionários, porque não tem, eles não chamam os aprovados, Celso. Então, olha, só avisando as pessoas que estão perguntando, essa é uma questão que nós estamos acompanhando com lupa, volta às aulas. Nós vamos tomar providências contra esse anúncio, contra essa tentativa criminosa, tanto do Dória como do Bruno Covas, de baixar um decreto com volta às aulas nesse momento. Os professores não vão, nem os servidores em geral, porque vai ser morte na certa, não há dúvidas em relação a isso. O Brasil não pode ter volta às aulas nesse momento, Celso. Ô, Carlos, você falou bem aí, falou do quadro gestor das escolas da rede municipal, quadro de apoio, que eles estão aqui, assim, uma determinação aqui do prefeito, uma ação criminosa de manter quase 20 mil servidores nas escolas, né, fazendo plantão nas escolas. Então, a gente começou essa campanha aqui, Carlos, para tirar o quadro gestor e o quadro de apoio das escolas, porque eles estão sendo submetidos ao contágio aí do coronavírus desnecessariamente. A maioria desse trabalho que eles estão fazendo poderia estar sendo feito pelo teletrabalho. Então, eles mantêm esses servidores lá. Nós acionamos o Ministério Público, abriu um procedimento administrativo contra a prefeitura para questionar a prefeitura como mantém esses trabalhadores. E eu volto a falar aqui, Carlos, porque quando eles falam na volta, essa volta precipitada aí, vão anunciar, a gente tem que lembrar um pouquinho que aqui na rede municipal a gente teve um corte gigantesco dos profissionais, dos profissionais de limpeza, os trabalhadores da área de limpeza, né, das escolas. Então, nós temos muitas escolas grandes, com muitos alunos, e temos 3, 4 trabalhadores da limpeza fazendo essa limpeza. Então, você imagina agora, nessa época, voltar sem nenhum preparo, sem nenhuma condição, um quadro já hiper reduzido. Como vai fazer isso? Não há condições alguma da volta às escolas, nas escolas, das aulas, com as crianças submetidas a esse risco do jeito que está. Então, é uma irresponsabilidade muito grande do prefeito, do secretário municipal de educação, e a gente não vai permitir isso, Carlos. Vamos para a justiça, vamos para o Ministério Público, não vamos concordar que ele exponha a população, os alunos, os professores, quadro de apoio, e também as famílias todas essas pessoas. Exatamente, Celso. Então, é reação o tempo todo, é luta e é resistência. Então, acho que nós tocamos nos principais ataques, eu acho. Mas você tem algumas perguntas ainda que você quer responder, que você recebeu? Então, eu recebi algumas perguntas até bem rapidamente aqui, para que as pessoas também tenham uma noção. Olha, a Kátia Santos, ela fala... essa pergunta se repete para várias pessoas, falando a questão da evolução e da progressão, né, em função da Lei Complementar 173. Então, a Lei Complementar 173, ela não fala da evolução, ela não é expressa a questão da evolução, da progressão. Então,
está mantida. Então, a evolução continuará sendo. Está suspenso quinquênio, sexta parte, para todos os efeitos. Agora, progressão, não. Progressão está valendo. O Celso, só enquanto você vê aí, deixa eu falar do decreto também, o Edson Gabriel fez um post aqui, olha, o decreto 62051 de 2020, que é esse publicado na sexta-feira, que taxa os aposentados e pensionistas acima de um salário mínimo, olha, é consequência da reforma previdenciária, essa do Dória, aprovada em março, contra a qual lutamos o que pudemos. Nós lutamos, vocês viram, resistência, bomba, repressão, né? Mas a base do governo nos enfiou goela abaixo, é o que diz o Edson Gabriel. Mais confisco, né? Carinho covarde do Dória para os aposentados. É um ato de muita covardia isso, Celso, porque você taxar uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, você é de uma covardia, de uma crueldade sem precedentes. E é um governo covarde, porque ele faz isso em plena pandemia, mas nós vamos reagir, viu? Eu já apresentei um PDL contra esse decreto 62051. Nós vamos fazer tudo para revogar essa determinação, Celso. Então, Carlos, voltando, então, a Solange pergunta, estava esperando 30 de junho para pedir meu quarto quinquênio, vou ter que esperar até 2022 para pedir? Sim, Solange, nós falamos isso, né? O caso que você citou, Carlos, faltando pouco tempo, vai esperar vai começar, voltar a contar a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Aí, temos mais um aqui que fala, o Marcelo, ele fala, gostaria de saber se o estágio probatório e a mudança de QPE para o estágio também sofrerão com esse congelamento. Não, o estágio probatório está valendo, contam os 3 anos, né? Ele está valendo, não está suspenso nesse período. Tem muita gente falando aqui que não haveria necessidade alguma dessa suspensão, desse congelamento até 31 de janeiro. É verdade, a gente concorda mesmo, não haveria essa necessidade de congelar até 31 de dezembro de 2021. A Cássia fala, vou me aposentar esse ano, tenho direito ao quarto quinquênio que completa em setembro. Caso seja aprovada essa lei de congelamento, posso requerer esse direito depois de aposentadoria? Não pode. A contagem só é quando o pessoal está na ativa, o servidor está na ativa. Se aposentar, você não vai conseguir levar esse quarto quinquênio, Cássia. O que mais aqui? São várias perguntas aqui, são muitas no mesmo sentido, né? O estágio probatório já falei. No mês de março saiu uma listagem prévia para promoção. Então, quem teve promoção, a evolução, antes da pandemia, já teve computado esse prazo e ainda não foi aplicado, esse prazo continua. Esse prazo a pessoa vai ter a sua evolução, seu quinquênio, a sua sexta parte vai ser computada, porque foi antes da lei complementar 173. Então, fique tranquilo nesse caso específico, né? Se foi antes da lei complementar 173. Então, são várias perguntas, Carlos. Nesse sentido aí, muitos no sentido da evolução, da progressão. Então, e que há esse congelamento, eles congelam. Isso. Você perde, o fato é esse, por um dia, né? Se o seu quinquênio vencia no dia 28 ou no dia 29, por 1 ou 2 dias você perde esse quinquênio. Você não tem acesso a ele. E muita gente, Celso, já estava esperando o quinquênio porque ia se aposentar. Eu conheço muitas pessoas, colegas da rede estadual e da rede municipal, que estavam só esperando esse último quinquênio, porque para entrar com um pedido de aposentadoria para ter um rendimento um pouquinho maior, né? E elas foram prejudicadas, vão ter que esperar mais 1 ano e meio para se aposentar. Você vê como teve um efeito dominó, né? Mas é isso, é luta, é resistência, vai continuar com as nossas lutas. Então, hoje nós mostramos aqui o projeto do governo federal, que infelizmente foi aprovado, a Lei Complementar 173, que fez esse congelamento geral. Na prática, significa que não vai ter mais reajuste salarial por 1 ano e meio, não vai ter mais a reposição das perdas inflacionárias, ou seja, não haverá, Celso, o cumprimento da database salarial dos servidores, e haverá esse congelamento
benefícios, de conquistas, como você colocou, o quinquênio, que é o mais atingido, na verdade, a sexta parte aqui no município, Carlos. Então, aí são os pontos mais difíceis, né, dessa lei complementar. Tem o Estado, eu citei aqui, o mais que está pegando mais agora esse decreto, que taxa os aposentados que ganham pouco, que ganham acima de um salário mínimo, que é um absurdo total. Você citou aí vários ataques na Prefeitura de São Paulo, na rede municipal. Mas o fato é que nós estamos lutando e brigando. Tem a questão dos eventuais, só relembrando, professores eventuais, professores temporários, professores categoria O, estamos brigando muito na LESP e pressionando o governo estadual a oferecer um salário para todos vocês. São 35 mil professores, Celso, e um professor, quando entra numa aula para fazer a substituição, ele ganha R$11 por hora aula, que é baixo o salário, e são obrigados a passar por esse descaso do governo estadual. Então, nós temos o projeto, apresentei já o projeto de lei logo no começo, tem toda uma pressão que nós estamos fazendo, viu, pessoal? Nós não estamos parados em relação aos professores eventuais e temporários, tem que pagar o salário de todos vocês. A volta às aulas também está aparecendo aqui com muita força, né? Muita gente perguntando, ele não anunciou ainda, o Dória, falou que vai anunciar dia 24, mas nós já estamos criticando. Hoje mesmo eu fui para a Assembleia Legislativa, falei sobre isso na TV Alesp, falei sobre o tema, critiquei, então nós estamos fazendo pressão política em cima do governador para que ele não anuncie nenhum tipo de programa de volta às aulas, porque nenhuma medida tem um protocolo. Nenhum daqueles protocolos serão atendidos, porque não há a mínima viabilidade de atendê-los agora, nesse momento. O importante agora é defender a vida dos nossos servidores, da educação, dos nossos alunos e dos seus pais. A vida é o valor maior. O primeiro direito fundamental é o direito à vida, depois a gente resolve as outras coisas. Agora, não dá para ser irresponsável, como ele está sendo, liberando shopping center, Celso. O comércio de rua, 25 de março, está um formigueiro. Essas ruas, o Brás, Largo 13 de Maio, as pessoas estão se contaminando. Agora ele vai fazer isso com escola também. Não dá. Então, nós estamos preparados, Celso. Carlos, tem uma pergunta aqui, a pessoa perguntando se vai atrapalhar essa lei complementar 173, atrapalha a aposentadoria, o tempo de aposentadoria. Não. Para a aposentadoria, continua valendo. Para efetivo exercício e para a aposentadoria, continua valendo a contagem. Você vai perder o quinquênio, você vai perder a sexta parte, vai suspender esse prazo. Agora, o prazo para a aposentadoria, não. Então, isso não. E outra pergunta aqui, Carlos, também que se repetiu muito, é a questão se pode ou não nomear os concursados aprovados, as pessoas que passaram no concurso. Pode nomear. No concurso, nós aqui no município de São Paulo, a gente vai ter eleição, né, no município, então tem o prazo eleitoral. Então, os concursos homologados até o dia 4 de julho, eles podem ser chamados sim. E COGES, que é quem faz os exames médicos, tem que fazer os exames médicos e fazer a nomeação. Não está impedido de fazer as nomeações. Então, a gente vai brigar muito. Brigamos, Carlos, para aprovar a suspensão dos prazos, né? Agora a gente vai brigar muito para homologar e chamar os aprovados no concurso público, porque a gente tem um déficit muito grande, como você disse aqui, no quadro dos profissionais da educação, todos eles. Ô Celso, tem uma intervenção aqui que resume bastante o que a gente pensa, que é a do Edson Gabriel Garcia. Retorno às aulas só depois que tivermos todas as garantias da preservação de nossas vidas. O Edson Gabriel sintetizou aqui o que os professores estão pensando, né? Aqui tem várias intervenções. Olha, uma questão que a professora Maria Luísa levantou aqui, MEI, 35 alunos na sala. Aliás, nessa pandemia, Celso, uma das lutas que nós vamos agora travar mais ainda é a redução do número de alunos por sala. Não dá mais para voltar com salas superlotadas. Nós vamos agora intensificar a luta contra a superlotação de salas. Nós precisamos diminuir o número de alunos por sala. Aí a prefeitura vai ter que construir novas escolas, o Estado também, para você dividir melhor.
e diminuir no máximo 25 alunos. E também a questão dos funcionários, tem que ter contratação via concurso público de mais servidores do quadro de apoio escolar, porque senão não dá para voltar com as escolas. Mas o Edson falou corretamente. Tem muitas intervenções aqui, olha, o Cláudio Leal, ele falou do caso dele aqui, que ele pegou as aulas, mas está sem salário, parece que foi isso. Cláudio, depois eu posso pegar mais detalhes e te explicar, se você puder deixar um contato, um WhatsApp aqui no chat para a gente pegar e te ligar para te orientar melhor sobre o seu caso. Mas, pelo que eu entendi, você tem as aulas, pegou as aulas, mas não está recebendo, né? Isso aí é muito grave mesmo, Celso. Então, tem muitas intervenções aqui nessa linha, né? Dos professores eventuais, a volta às aulas. E aí eu quero terminar a nossa live e partindo já para o encerramento, Celso, sem antes ler aqui algumas intervenções importantes. Olha, Maria Luísa, funcionários, grupo de risco e mais de 60 anos, sem condições de voltar, exatamente. Aqui o Cláudio está falando, aí a gente pode depois responder para você, fazer uma pesquisa. Cadê? Deixa eu ver aqui, só um minuto, são várias intervenções. Olha, o Cláudio Leal, ele tem 26 aulas desde março, mas eles não obtêm o contrato. Ele tem as aulas, mas não tem o contrato. Enfim, tem uma irregularidade ali que tem que ser sanada. A gente vai atuar. Deixa um contato, viu, Cláudio, aqui para a gente tentar resolver a sua situação. Tem mais aqui, Celso. Olha, a Tatiana dizendo, em creche, como que faz com 24 alunos de 2 anos ficarem numa sala? Não tem condição de você voltar com esse cenário. Aqui, de novo, olha, a Lei 173, que ele já falou. Deixa eu ver aqui o que mais. Só mais um minuto para a gente... Aqui, olha, tem uma... Ele coloca que a lei complementar essa mensagem anterior, ela não fala sobre sobre evolução, né? Suspensão das evoluções, da progressão. Então, tá valendo isso. As evoluções e as progressões estão valendo, vão acontecer. Exatamente. Aqui está falando das escolas particulares também. Enfim, Celso, aí são mais ou menos nessa linha, né, que nós estamos debatendo. O fato é que, na quarta-feira, o Dória, juntamente com o Rocieli, vai apresentar, espero que não, mas ele anunciou que vai dar uma entrevista falando sobre um programa de volta às aulas. Aí, nesse mesmo dia, no dia 24, já aproveito para convidar todos vocês. À noite, nós vamos fazer uma conversa aqui nas nossas redes sociais, uma live, sobre esse tema, só sobre volta às aulas. Nós estaremos com o Fernando Cássio, professor Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC, que é especialista nessa área, ele vem para a nossa live. Nós estaremos também com o professor Edivan, que vai participar, é o professor que está na ativa da aula na rede municipal, na rede estadual, está no chão da escola, professor combativo, crítico, que vai falar assim, em nome dos professores. Vai ser na quarta-feira. Amanhã nós temos uma live muito importante também com as professoras do ensino fundamental, Celso. Estarão as professoras PEB1 da rede estadual, estarão aqui, várias delas. Nós vamos fazer pelo Zoom, vamos ter muitas professoras falando da real situação hoje, das dificuldades de trabalhar com o ensino fundamental durante a pandemia. Então, vai ser uma live muito importante amanhã, uma conversa fundamental para todos nós, entender como que é a situação desse segmento importante da educação. E os professores eventuais que estão aqui em peso, Celso, estamos na luta para aprovar o projeto de lei e pressionando o tempo todo, diuturnamente, o governo estadual. Tá bom? Celso, quero agradecer, então... Carlos, e dizer que essa volta precipitada nas escolas se deve à flexibilização que está fazendo na economia. Muitas das mães e pais estão tendo que voltar a trabalhar, né, por conta da flexibilização, e aí há a pressão em cima
Secretaria de Educação, para que volte, faça a volta das escolas também, porque as mães e pais não têm com quem deixar os seus filhos também. Então, isso é um absurdo completo. Nós vimos lugares aqui no Brasil e no mundo, onde voltaram e o índice de contaminação aumentou demais. Então, se houver essa volta precipitada, a gente vai acionar também o Ministério Público, judicializar, não permitir que façam essa ação criminosa aqui na cidade de São Paulo. Ótimo, Celso. Vamos reagir, viu, pessoal? Reação vai ter reação jurídica, reação legislativa e reação política contra todas essas medidas. É o que a gente tem feito todo esse tempo. Muito obrigado. Só mais um detalhe, as pessoas que vão tendo dúvidas, as pessoas que acionaram nossas redes sociais com dúvidas, quiser acionar, compartilhar com seus amigos, pode compartilhar que a gente vai respondendo as dúvidas na medida do possível. Se a gente não conseguir, a gente vai até a Secretaria Municipal de Gestão, cobrar da gestão um posicionamento acerca de vários temas. Então, nosso mandato está à disposição, através das redes sociais, pode nos acionar. Muito obrigado. Estou pegando aqui o telefone do Cláudio, a gente vai tentar ajudá-lo aqui. Olha, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, vereador Celso Gianazzi. Amanhã estaremos de volta com as professoras PEB 1 da rede estadual, muitas delas. Na quarta-feira vai ter uma live muito boa também sobre a volta às aulas. Repito, com o Fernando Cássio, com o professor Edivan. E nós temos aí, acho que na quinta, né, Celso? Vitor Paro, quinta-feira, não é isso, Celso? Vitor Paro estará presente aqui na nossa live. Vai ser uma live muito boa, professor da Universidade de São Paulo. Enfim, temos uma programação muito interessante aqui nas noites, para debater nessas noites de pandemia, para fazer a resistência e a luta. Boa noite a todos e a todas e bom descanso. Até logo, Celso. Boa noite a todas e todos.